O nosso tema de hoje são as fases de uma venda. A gente vai trabalhar aqui com 6 fases ou 6 etapas dentro de um processo de vendas. Quando a gente fala fases e processo, a gente imagina que possa existir então um passo a passo em que o cliente vai avançando com o vendedor numa negociação até chegar a uma etapa final, né, que seria, por exemplo, a venda. A gente vai trabalhar com 6 fases, apesar desse número não ser muito fechado e outros autores poderem trabalhar com 4, 7, 8, 5 fases, né? Então destoa muito essa quantidade de fases. Porém, muitas vezes os autores que trabalham com números aleatórios, eles não trazem uma motivação por que determinada fase tem esse nome, quais as tarefas dentro dessa determinada fase, então acabam confundindo tarefas de uma fase com tarefas de outra. A gente vai tentar evitar isso e, para tanto, a gente escolheu aqui apenas 6 fases da venda, né? Então, essas fases seriam o procedimento, então, o passo a passo que o vendedor deve conduzir para negociar um processo de vendas com o seu cliente. A fase 1 seria, então, o início de tudo, a prospecção do cliente. A partir daqui, o vendedor vai elencar uma lista de possíveis clientes da empresa. Nessa etapa 1, ainda não há um cliente propriamente dito, né? Bom, o vendedor pode usar ferramentas para isso, como internet, guias telefônicos, indicações, né, ou mesmo porta a porta, que seria um jeito mais complexo de alcançar novos clientes. A partir desse momento em que ele tem essa lista de possíveis clientes, ele vai abordar esses clientes. É claro que a lista na prospecção não pode destoar do público-alvo que a sua empresa procura. Sua empresa definiu um público-alvo, você vai ter que tentar prospectar clientes dentro daquele público. Na etapa 2, você já tem o cliente prospectado, é o momento de se apresentar para ele, fazer uma primeira abordagem, né? Nesse momento você vai apresentar você, a sua empresa e os produtos e serviços que você oferece. Então aqui a gente pode dizer que o cliente passa a conhecer que a sua empresa existe. Na fase 3, você vai identificar, enquanto vendedor, as necessidades do cliente. Então é o momento de fazer muitas perguntas, perguntas abertas, que envolvem respostas qualitativas, né? Perguntas fechadas, que envolvem respostas do tipo sim ou não. A gente tem outros artigos em que a gente trata desses tipos de perguntas que o vendedor pode fazer ao cliente a fim de identificar as necessidades. O vendedor nessa fase tem que saber o tipo de produto que o cliente está procurando, os benefícios que o cliente busca através desses produtos ou serviços, né, para tentar ao máximo possível customizar uma solução para o cliente. Na etapa 4 é o momento então do cliente já ter um conhecimento do seu produto, de uma primeira proposta, ele pode apresentar algumas objeções e resistências, que seriam obstáculos que dificultam a venda. Nem sempre as objeções apresentadas pelo cliente são objeções reais. Muitas vezes são objeções falsas ou coisas que o próprio cliente nem sabe muito bem por que ele está evitando de fechar aquela venda. Através de perguntas, através de ouvir o cliente e argumentar com ele, o vendedor consegue então superar essas objeções, essas barreiras que estão impedindo o fechamento de uma venda, né? Para chegar na etapa 5, que seria então o fechamento da venda. Aqui é o momento de revisar as condições comerciais que foram acordadas anteriormente, né? Então, neste momento, a gente tem uma retomada das condições, né? Uma revisão do que foi negociado, qual é o preço, qual é a data de entrega, quais são as condições de pagamento, as garantias e suportes que serão dadas no pós-venda. Então, nesse momento, o cliente ele dá o seu acordo final e faz o pagamento ou até mesmo assina um contrato dependendo do tipo de negociação. Na etapa 6, né, que para muitos autores nem seria uma etapa, mas a gente considera uma etapa muito importante, que seria o pós-venda. O trabalho do vendedor não acaba com o fechamento da venda. Entendemos que após a venda é preciso haver um processo de follow-up ou acompanhamento em que o cliente vai ser revisitado, ouvido, pesquisado para saber qual foi a sua satisfação em relação à compra anterior, como está sendo o uso do produto ou serviço, né, se ele está satisfeito com aquele uso, né, se ele está precisando de algum suporte, de alguma orientação, né. Então é uma forma de criar um relacionamento
que vai garantir até vendas no futuro, novas vendas no futuro, né? Para que assim o vendedor não tenha que começar um trabalho de prospecção a todo momento. Esse cliente que fez uma primeira compra, ele está muito mais né, suscetível a fazer uma nova compra do que um cliente prospectado do zero. Tá? Então, você fazendo esse acompanhamento, você evita de a todo momento começar a etapa 1 com novos clientes. O cliente anterior, ele já começa na etapa 2, ou às vezes até na etapa 3 da fase da venda aqui, né? Não, sem precisar de novo trabalho de prospecção. Tá? Então este foi o nosso tema de hoje. Trabalhamos aqui com as 6 fases de um processo de vendas. Até a próxima.